O título dessa mensagem esta manhã vai ser Princípios para uma boa gestão. Nós podemos ver isso na vida de Neemias. Princípios para uma boa gestão. E creio eu que nós temos muito a aprender a respeito desta passagem, que diz o seguinte, Neemias capítulo 3. Então, está aí? Vai colocar ou não? Amém. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezobadias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade, da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos, e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ela a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado
Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos. Bavai, filho de Anadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte defronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Benuí, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Pelau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre, grande e alta, até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E eu peço ao Senhor que essa palavra venha gerar vida na Tua igreja, edificação, né, força e sabedoria. Que nós possamos receber algo que venha glorificar o Teu nome e edificar cada um de nós. É assim que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, você viu que essa porção é uma porção meio complicada, né? Ela, para você entender, você precisa ler pelo menos, eu pelo menos eu tive que ler umas mais de 10 vezes, né? Versículo por versículo, para entender, né, o que se passar para a igreja, né, para a igreja ter um pouco de sabedoria naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Né? Mas essa porção desse capítulo 3 aqui está dizendo a respeito dos trabalhadores que reedificaram os muros, né, e as portas de Jerusalém. Então essas pessoas aqui foram escolhidas para fazer esse trabalho. Né? E nesse trabalho teve um mentor, teve um gestor, que foi Neemias. Né? E é sobre isso que eu quero falar para a igreja esta manhã. Né? Princípios de uma boa gestão. Eu creio que é algo que se nós colocarmos em prática aquilo que vai ser colocado aqui esta manhã, eu tenho certeza que nós vamos ser pessoas bem-sucedidas no aspecto de gerir algo o lugar em que nós fazemos a nossa convivência. Né? Porque eu creio que gestão, ela serve para todos os ambientes onde nós, né, vivemos. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você vive.
Eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido, como Neemias foi, né? E a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu posso ver na vida de Neemias é que ele foi, para ser um bom gestor, ele foi um homem de uma boa visão. Aquele homem que teve visão naquilo que ele iria fazer. Então a visão faz parte da vida de um bom gestor. Se você não tem visão, eu tenho certeza absoluta que você não vai sair do lugar. Mas se você consegue buscar a ter uma boa visão, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa de sucesso, assim como foi Neemias. Amém, queridos? Então nós vamos falar a respeito de 4 princípios. Nós vamos falar o princípio da coordenação, nós vamos falar o princípio da cooperação, da aprovação e da comunicação. E esses 4 princípios a gente consegue tirar desse texto, tá? Então, se você talvez assim, é apenas uma leitura, como nós anunciamos aqui, talvez você não vai conseguir entender e compreender. Mas a partir do momento que você estuda a palavra do Senhor, você medita nela, versículo por versículo, você presta atenção na palavra, né? É importante você prestar atenção na leitura, você vai conseguir tirar algumas lições. Então, o primeiro princípio que nós podemos tirar aqui de uma boa gestão, para ter uma boa gestão, é o princípio da coordenação. Então, o que é a coordenação? Podemos ver algumas, sobre atitude. Coordenação é a respeito de atitude. O que Neemias fez para que esse princípio pudesse ter sucesso? Ele colocou as pessoas certas no lugar certo. Essa é a primeira coisa do princípio da coordenação. Colocou pessoas certas no lugar certo. Então, Neemias aqui, ele tinha uma visão global, e ele compreendeu o global, ele tinha uma visão como uma águia, e ele compreendeu como ajudar os outros a encontrar a sua utilidade. É importante isso. Ele tinha essa visão, ele olhava para uma pessoa e ele entendia que lugar que essa pessoa poderia cooperar para esse serviço. Então, Neemias era aquela pessoa que ele soube onde colocar cada pessoa no seu devido lugar. Ele sabia colocar exatamente a pessoa no lugar certo e para fazer a coisa certa. Então, meus irmãos, então Neemias foi aquela pessoa que ele soube coordenar, e as pessoas sabiam, eles foram colocados no lugar em que eles pudessem fazer o seu trabalho, a sua tarefa de uma forma certa. Então essa passagem aqui nos mostra que no trabalho deve haver coordenação. E para haver a coordenação, o líder tem que ser preparado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos tirar a respeito desse princípio é que ele buscou trabalhar em harmonia com os demais. Se nós olharmos aqui nesse contexto, nós podemos perceber que não houve disputa. Não houve ciúmes, não houve brigas, não houve milindres entre eles. Então, cada um ali era contente com a sua tarefa. Todos trabalhavam para o mesmo propósito. Eles trabalhavam na mesma direção, com o mesmo coração. Então, essas pessoas não buscavam o quê? A glória pessoal. Eles entenderam a visão desse gestor, que coordenou, e eles entenderam e foram fazer aquilo que tinha que fazer. Então, os membros ali dessa equipe, eles completavam uns aos outros. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa construção aqui, meus irmãos, ela durou apenas 52 dias. Foi muito rápido, de acordo com a estrutura que eles tinham. Naquela época, ali eles não tinham máquina estrutural. Ali não existia tecnologia. O que existia ali era mão de obra e boa vontade e uma boa coordenação. A Bíblia fala que os muros, as portas de Jerusalém ficaram muitos anos assoladas. Foram muitos anos. E o que eu achei impressionante é que em 52 dias,
Tudo isso foi edificado. 52 dias, irmãos. Eu fico pensando, Senhor, tem 12 anos que nós estamos tentando construir essa igreja. E a gente muitas vezes não consegue. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue completar ainda essa obra que não completou? Porque não está tendo aquela junção, não está tendo aquela coordenação, não está tendo aquele entendimento, não está tendo uma equipe que se envolve, né? E toda equipe que se envolve, todo mundo que se envolve a fazer aquilo que precisa ser feito, eu tenho certeza que as coisas acontecem, que as coisas vão. Aqui eu vejo boa vontade, né? Boa vontade, bom ânimo. Então isso é importante. Então, ou seja, esse princípio é interessantíssimo para que as tarefas sejam cumpridas. Terceiro aqui, aproveitou as facilidades. Neemias foi aquela pessoa que aproveitou as facilidades. Facilidade, ele não complicava o negócio. Ele era desembaraçado. Ele fazia as coisas mais fácil, mais rápido ao trabalho. Ele não dificultava a coisa. Neemias otimizava os recursos humanos. Ele facilitou o acesso ao trabalho. Vamos ler o versículo 3:23 para nós entendermos, né, para não ficar apenas na questão de raciocínio aqui. Vamos na palavra. Versículo 23 diz, do capítulo 3. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Onde eles moravam? Onde eles fizeram essa obra? Em frente à casa deles. E lá no versículo 28 também diz a mesma coisa, olha lá. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Então ele facilitou a logística do negócio. Teve assim essa coordenação. Lá eles não tinham carros. Então Neemias procurou não dificultar as questões para não ter problema na sua gestão. Então é muito interessante você aprender a facilitar o acesso ao trabalho, a segurança, né? Eles ficaram lá perto da casa deles, com certeza a alimentação deles era mais viável. Eles poderiam sair daquele lugar onde eles estavam construindo, já ia na casa deles, almoçava e voltava. Eles não ficavam como nós ficamos hoje, né? Eu, para sair do meu trabalho até na minha casa, eu gasto mais de hora, só no trânsito. Então é impossível você ter uma questão de uma facilidade, de uma rapidez naquilo que você precisa fazer. Então Neemias foi esse gestor que teve, né, aproveitou as facilidades, ele teve a mente voltado, né, para aquele trabalho se desenvolvesse de uma forma rápida. E ele, por fim, nesse princípio da coordenação, ele trabalhou o quê? Em equipe. Irmãos, o segredo do sucesso, o segredo de uma boa gestão é o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Se não tiver equipe, as coisas não vão. A igreja não rompe. O lugar onde você trabalha não vai romper. Se não tiver unidade, se não tiver uma boa compreensão, se não tiver as pessoas com o mesmo entendimento, com o coração voltado a fazer aquilo que tem que ser feito em equipe, as coisas não rompem. Né? Uma coisa que nós precisamos entender, que se o todo prospera, o individual também prospera. Amém por isso? Entenda essa mensagem. Se o todo prospera, também o individual prospera. Isso é algo que é preciso ganhar força naquelas pessoas que têm esse trabalho de gestão. Então, sem o trabalho coordenado, o que vai reinar é o caos. É aquela coisa que só começa e nunca termina. Não vai, só bagunça, só problema, só desgaste, só dor de cabeça, é depressão, é raiva. Isso tudo vai gerando, irmão. Isso vai dando problema, as pessoas vão ficando doentes quando não tem trabalho em equipe. Vai virando rixa, desgaste, briga desnecessária. E essas questões vão o quê? Atrapalhando não só apenas a pessoa, mas toda uma equipe. Interessante isso, né?
John Maxwell, eu fiz questão de escrever, e eu queria que, se você puder anotar, ele diz: não há limites para o sucesso quando não limitamos as pessoas. Tá? Não há limites para o sucesso quando não limitamos as pessoas. Então está aí o segredo do sucesso da coordenação. Agora nós vamos pular aqui para o segundo princípio, que é o princípio da cooperação. Cooperação. O que Neemias fez aqui, queridos? Não deixou ninguém de fora. Valorizou todo mundo. Nós podemos perceber aqui que Neemias colocou todos para trabalhar, ou seja, não houve rejeição. Todo mundo teve ali o seu valor. Acho interessante isso. Neemias não foi aquela pessoa que valorizou alguns e desvalorizou outros. Neemias ele não olhava, ele não administrava, ele não geria essa construção de acordo com a capacidade de cada um. Não, ele entendia que ele não valorizava aquele que tinha mais competência do que o outro. Ele soube o quê? Administrar essa questão, então ele deu oportunidade para todos, ou seja, não houve rejeição. Então ele não deixou ninguém de fora e ele foi um exemplo, né? Ele foi um exemplo porque, além dele trabalhar junto com o povo, ele se identificava com o povo, né? Para ele colocar as pessoas certas e não rejeitar ninguém, eu entendo que ele conhecia as pessoas. Ele tinha acesso às pessoas. Ele se identificava com as pessoas. Ele olhava para as pessoas e falava assim: rapaz, o Robson não é capaz, um exemplo, né, figurativo aqui, ele não é capaz de estar na cozinha. Né? Ele não é capaz, né, ele não é capaz de estar lá na portaria. Ele não é capaz de estar no louvor. Ele é capaz de pregar. Né? Gostou, né, Lucas? Mas é bênção. Mas é verdade, irmãos. A gente tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. E o líder é aquele que se identifica com o povo. Mas para ele se identificar com o povo, ele tem acesso ao povo. Ele é amigo do povo. Ele chega próximo do povo. E ele foi um grande exemplo nesse aspecto, queridos, da cooperação. E ele envolveu também os de fora. Ele envolveu as pessoas de fora. No versículo 7, diz o seguinte: juntos deles trabalharam Melatias Gibeonita, Jadom Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Então eles não faziam parte. Se nós pudermos observar aqui que Gibeão e Mispa, eles não faziam parte daquele contexto, mas eles vieram de fora, para quê? Para trabalhar, vieram para apoiar, e ele não rejeitou. Ele também valorizou aquelas pessoas de fora. É importante, irmãos, Neemias não era aquela pessoa de mente fechada. Sabe aquela pessoa, não era centralizador, não era aquela coisa. Ele era aberto. Ele dava oportunidade para aquelas pessoas que queriam trabalhar. Ele não era aquele grupinho fechado. Você já viu aquele grupinho fechado? Você viu tanto que aquele trem é nojento? Grupinho fechado. Né? Que ninguém entra, alguém quer entrar e ninguém entra. Isso é terrível, irmão. Isso não vai, isso não rompe, isso não prospera. Então ele envolveu também os de fora. E ele não esperou por unanimidade. Esse trabalho aqui, essa mentalidade, ela é importante. O princípio do sucesso da cooperação, uma das coisas que é muito importante é você não esperar por unanimidade. Versículo 5 diz o seguinte, desse capítulo 3. Ao lado destes, repararam o quê? Os tecoitas. Os seus nobres, porém, quem que eram os seus nobres? Aqueles que estavam à frente, aqueles que coordenavam, eram aqueles que tinham voz. Aqueles que tinham respeito, aquele líder dos tecoitas. Eles não se sujeitaram ao serviço do seu senhor.
Então, assim, esses tecoítas, os mestres dos tecoítas, eles rejeitaram. Eles não queriam servir. Talvez aquelas pessoas assim, que só vai ali para atrapalhar. Só vai ali para dar palpite, conversa fiado, né? E não faz nada, só quer arrumar bagunça, só quer arrumar problema. Né? Sabe aquela pessoa que só está ali para semear, e você já sabe que só está ali para conversar fiado e não faz nada, só está ali para atrapalhar? Então foi o tecoíta, os tecoítas que fizeram isso, os mestres. Então, Neemias não permitiu que esse problema, essa rejeição dessas pessoas, tirasse o teu entusiasmo, tirasse o seu otimismo. E você já reparou que isso, muitas vezes, quem está na frente de uma gestão de trabalho, isso ganha força no coração da pessoa? Já reparou isso? Quando você está à frente de um trabalho, você quer movimentar um trabalho, aí quando vem aquela rejeição, a primeira coisa que acontece em nós é queremos o quê? Desistir? Desanimar? Não, isso aqui não é de Deus, não. Né? A gente quer aquelas pessoas, né, que servem a Deus, isso aqui de Deus não quer nisso, não. Neemias não foi essa pessoa, irmão. Neemias não permitiu que os problemas desanimassem. Ele não aprovou isso. Ele entendia que todo o trabalho que vai ser feito, existem os contra, as pessoas que se levantam contra. Existe aquelas e sempre vai existir, com o intuito de desanimar. Mas Neemias não desanimou. Amém, querido? Isso é importante. Você que pretende ser um gestor, você que é um gestor, né? Eu tenho no meu coração que todos nós somos gestores. Essas coisas não podem acontecer porque as coisas não rompem. Então, essa é o segundo princípio que nós falamos. Né? Esse segundo princípio foi o segundo da cooperação. E o terceiro princípio, para um grande sucesso, né, é o princípio da aprovação. Tá? Princípio da aprovação. Gente, isso aqui é interessante, hein? A inteligência emocional é mais importante do que o conhecimento, viu? Sabe por que esse texto aqui ele é bem... talvez ele é bem cansativo. E talvez esse texto aqui, para você entender, para você pregar uma mensagem a respeito disso, você tem que ler no mínimo umas 10 vezes. Porque Neemias aqui, ele fez questão, porque quem escreveu esse livro foi Neemias. Ele fez questão de colocar o nome de todas as pessoas. Ele colocou o nome das pessoas e de onde eles eram. Aí você vai, rapaz, mas é tanto nome aqui, mano. Refaías, filho de U. Ele nem usou nem o nome da pessoa, ele falou até o nome dos pais. Então ele fez questão. Você sabe por quê? Porque ele sempre teve no coração dele de tratar as pessoas de uma forma certa, com seu nome. Ele fazia questão de conhecer as pessoas fazia questão de tratar as pessoas no seu nome, com seu nome. Isso chama-se, irmãos, inteligência emocional. E se você quiser motivar as pessoas para trabalhar com você, você precisa conhecer. E como é que você prova isso para a pessoa que ela faz parte do seu conhecimento? É quando você lembra do nome dela, você fala do nome dela. A pessoa, quando ela ouve o nome dela, ela se sente valorizada. Ela fala, rapaz, esse cara conhece o meu nome. Eu sou importante. Né? Então isso é bem importante, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje, e principalmente hoje, nos dias de hoje, a gente vive momentos, a gente vive um tempo de despersonalização. O que significa isso? As pessoas hoje são tratadas como números. Né? As pessoas hoje são tratadas através de objetivo. Isso é terrível, irmão. Isso é ruim. As pessoas precisam ser tratadas com nome. As pessoas precisam ser abraçadas. É preciso ter amizade. Então, esse princípio da aprovação, ela é interessantíssima para obter uma boa gestão, né? A inteligência emocional. Então, Neemias nos ensina que nós devemos tratar as pessoas pelo nome.
Neemias também nos ensina que nós devemos procurar sempre motivar as pessoas. Gente, se nós olharmos, se você ler todo esse capítulo, eu queria que vocês lessem juntamente comigo e com os pregadores que estão pregando aqui, a ler esse livro de Neemias. Vem para cá, domingo que vem, com entendimento um pouco de Neemias. Talvez vocês vão se conectar com a gente de uma forma mais fácil. Neemias, se você olhar no capítulo 2, no capítulo 4, principalmente no capítulo 4, Neemias foi aquela pessoa que ele encorajava as pessoas a fazer a obra que tinha que fazer. Ele dava coragem, ele incentivava as pessoas. Um bom gestor não é só aquele que cobra, não é apenas um fiscal, mas é aquele que incentiva, que ajuda, que apoia, que leva palavras de encorajamento para eles, dizendo: você é capaz, você pode, vamos lá. É tão bom isso. Aquelas pessoas que trabalham em equipe, mais em equipe, vão me entender, né? Vão me entender o que eu estou dizendo. Quem mexe com o esporte sabe, né? Essas pessoas que fazem parte do time de futebol, no campo profissional são 11 atletas. Se 2 estiver desanimado, irmão, não vai dar resultado. Aí, o que o técnico tem que fazer? Não é só cobrar, mas também pode chegar na pessoa ali e falar assim: rapaz, você pode. Talvez aqueles 2 que não estão bem, não é porque eles não querem, é porque na verdade estão passando por alguma dificuldade. Aí você vai e cobra da pessoa, você mata a pessoa. E você tem que ter essa sabedoria. Você tem que entender por que aquela pessoa está agindo dessa forma. E a primeira coisa que nós devemos fazer antes de cobrar é encorajar a pessoa. Amém por isso? Nós precisamos encorajar. E ele sempre motivava os seus trabalhadores e oferecia o quê? O seu apoio. Cara, Neemias foi espetacular nisso. Vamos voltar lá um pouquinho para testificar o que eu estou falando. Capítulo 2, verso 17 e 18. Olha o que Neemias diz aqui. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para as boas obras. O que Neemias quis falar aqui? Gente, vamos, porque a mão de Deus está sobre nós. Nós somos capazes, não é porque nós somos obedientes, não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos competentes, é porque a mão de Deus está sobre nós. Então Neemias foi essa pessoa, que ele usava isso em favor dele. Ele usava a graça de Deus sobre ele, em favor dele, e passava isso para as pessoas se sentirem incentivadas. Outra coisa, Neemias foi aquela pessoa que levou as pessoas a transcederem. Cara, isso é bacana demais. Levou as pessoas a transcederem. Eu queria voltar aqui com vocês, o versículo de número 5. Vocês vão me entender aqui. Nós já lemos aqui esse versículo, eu vou ler novamente. Ao lado destes, repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Então nós estamos aqui, ao lado destes, repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Então aqui, o que aconteceu? Os tecoístas aqui não quiseram. Os nobres não quiseram, né? Então esses líderes eram contra o que Neemias estava fazendo. Mas agora vamos pular lá para o versículo 27. O que diz o versículo 27? Depois, repararam os tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, até ao muro de Ofel. O que aconteceu aqui?
Os líderes do tecoístas não quiseram. Mas aqueles que estavam debaixo da liderança do tecoístas, eles não pararam. Eles não pararam. Por quê? Porque eles viram o ânimo de Neemias. E Neemias não rejeitou a ajuda deles. Então houve aqui algo maravilhoso. Eles levaram as pessoas a transcederem. É a mesma coisa de que, vamos pegar aqui um líder de louvor. Um líder de louvor, né? Ele chega e fala assim para as pessoas aqui, ó, nossa, vocês não são capazes de cantar. Mas só que chegou uma outra pessoa que está abaixo do líder e falou, não, nós somos capazes sim. E nós vamos fazer a obra. Nós vamos fazer. Mesmo que esteja faltando uma grande parte da equipe de louvor, nós vamos fazer e Deus vai nos usar. E usa, irmãos. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Vocês viram que nós estamos aqui com falta de pessoas aqui, certo? Mas o louvor hoje foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Vocês não sabem o tanto que eu fui tocado hoje no louvor. Você está entendendo? Vocês estão me encaixando aqui o meu raciocínio? Então, queridos, isso é fundamental. Neemias foi essa pessoa que levou as outras pessoas a se transcederem. Neemias também sabia apreciar grandes e pequenas coisas. Versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz, a porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos, e as trancas, e ainda 1000 côvados de muralha, até a porta de monturo. Aqui está uma obra grande. Aqui eles fizeram muitas coisas aqui, ó. Assentaram as portas com seus ferrolhos, e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha. Então foi uma obra tremenda, o que esse pessoal aqui fizeram. No versículo 14 diz o seguinte, a porta do monturo reparou a Malquias. No versículo 13, quem reparou foi Anum. E no versículo 14, reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Acarém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Meus irmãos, os moradores de Zanoa repararam de uma forma mais clara para vocês, repararam uma porta de mais de 500 metros, e mais de 500 metros de muro. Porém, Malquias edificou e assentou apenas portas. Aí você sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Eles trabalharam de lado a lado. E Neemias apreciou todos os trabalhos. Ele valorizou tanto o trabalho de um quanto o trabalho de outro. E isso é interessante, meus irmãos. Então, ele soube apreciar as grandes e as pequenas coisas. Ele prestigiou ambos. Amém. Quarto, para nós passarmos já para nossa conclusão. Quarto princípio para um sucesso de uma boa gestão é a comunicação. Meus irmãos, quem tem problema de comunicação produz grandes prejuízos, tá? É bom você ter uma boa comunicação, é bom você ser educado. É bom você ser claro, é bom você ter o domínio próprio. Duas coisas que chamam a atenção na atitude de Neemias. Instruções claras. Ele era bom de conversar. Rapaz, pessoa boa para conversar, uma pessoa comunicável, é algo que é determinante para um bom trabalho. Então ele deu instruções claras. A Bíblia fala que cada um sabia o que fazer e onde fazer, porque tinha instruções claras. Ele parava, conversava e orientava. A comunicação é muito interessante. Então o segredo do sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa, nomear as pessoas para os lugares certos
e para fazer a coisa certa com as instruções certas. Esse foi Neemias. Ok? Então, queridos, ele fez isso e ele também delegou autoridade a outras pessoas. Cara, esse negócio da centralização é uma coisa terrível. Centralização é um negócio que é prejudicial para qualquer obra, para qualquer coisa. Então, Neemias foi aquela pessoa que delegou autoridade para outras pessoas. Então, se nós observarmos aqui, cada grupo tinha chefes de seção. Tá? Neemias, se você olhar aqui, foram juntados 38 grupos. E cada grupo, nessa construção, tinha o seu líder. Interessantíssimo isso. Nós vamos tirar isso na palavra, aqui nessa obra de Neemias. Então haviam 38 grupos, e desses 38 grupos havia o cabeça desses grupos. Então, ele delegou a autoridade. A Bíblia fala aqui que, vamos pegar aqui o versículo 13. Na porta do vale reparou Anum. Então Anum, né, ele chefiava os moradores de Zanoa. Tá? Agora você vai lá no versículo 17. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral, metade do distrito de Keila. Então nós pegamos aqui, Reum chefiava os levitas ali, que faziam parte do distrito de Keila. Então houve aqui o que, irmãos? Chefe de seção. Amém por isso? Amém por isso? Está vendo que houve uma coisa muito organizada aqui? A organização é a grande chave para uma boa gestão. Você não faz uma boa gestão de qualquer jeito. Tudo precisa ser planejado. Com coerência, com sabedoria e a mão de Deus sobre nós. É o que nós podemos ver aqui na vida de Neemias. Ou seja, a obra foi um sucesso. E para fechar aqui, para fechar essa mensagem, vai aí para outra. A vitória de todos, vamos ler todos juntos isso aqui, irmãos? A vitória de todos. Esquece isso não. A vitória de todos é o resultado do esforço de cada um. Se isso aqui você aplicar na sua vida, em qualquer área, você pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Se você trabalha em equipe, se você é um gestor, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido. E você vai ver a mão poderosa do Senhor movendo sobre você. Se você é um gestor de um posto de gasolina, Rafa, aplica isso, irmão. Se nós somos gestores da igreja, pastor Robson, nós temos que aplicar isso nos ministérios. Se você faz parte de algum ministério na igreja, coloca no seu coração essa visão. A vitória de todos é o resultado do esforço de cada um. Eu tenho certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é um ensinamento que nós podemos tirar do capítulo 3 de Neemias. Portanto, irmãos, vamos ler isso aqui, né? O livro não é tão fácil assim não. Para nós entendermos, cada passagem aqui é bom nós estudarmos e lermos várias vezes, para que nós possamos aqui tirar algumas lições que possamos colocar em prática de vida aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos instrui. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos o privilégio que nós temos ter acesso à tua palavra, e ela nos direciona, Senhor. Coisas que nos abençoam. Elas nos ensinam muitas coisas para sermos pessoas que recebem bênçãos, vitória. E o Senhor nos dá esse entendimento
que sem ordem, sem uma programação, as coisas não saem do lugar. Mas a Bíblia do Senhor mostra que, da forma como Deus trabalhou desde o início, quando as coisas são bem coordenadas, as coisas dão certo para cada um de nós. E que esta palavra, Senhor, possa entrar na nossa mente, dos nossos corações, e que nós venhamos aplicá-la, para ver que o Senhor vem nos direcionado, o Senhor vem falado conosco, o Senhor vem nos ensinado a forma como se deve viver neste mundo caótico, Senhor. Eu tenho certeza que a sociedade pode ver a mão do Senhor sobre nós, a partir do momento em que nós temos também a nossa vida organizada. É assim que eu oro agradecido, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém.